Oi, Eliane, clica no teu microfone que você vai conseguir falar, tá? A gente está falando sobre o papel da mulher. E aí eu vou abrir uma carta para o grupo e uma carta para cada um. Gente, essa é minha irmã. Mais velha. Prazer, boa tarde. Fala, vamos Acho ver. que é a primeira vez dela no Zoom, então acho que ela não está conseguindo falar muito com a gente, mas está participando. Então, eu acho que é isso que você está falando do filme do dragão, porque a mulher, quando ela percebe, a mulher ela se ressente com o masculino, porque o masculino, a energia masculina, o homem, ele é para proteger a mulher, Uhum. proteger a sociedade, proteger a tribo, proteger a sua família, proteger o seu grupo. Só que foram valores que foram corrompidos. E a mulher, se sentindo ameaçada, teve que começar a buscar isso sozinha. Sim. E nesse Dia das Mulheres me veio muito essa energia de como, mesmo dentro das proibições que o masculino trouxe, também foi uma forma de proteger a gente, de proteger as mulheres da família, entendeu? De proteger naquele sentido de tá, você é livre aqui dentro de casa, mas na sociedade você não pode ter esses comportamentos. Então, também foi uma forma de proteção. Não posso dizer que foi a melhor, mas assim, quantas vezes as nossas mães nos proíbem de fazer coisas para o nosso bem? Ah, É. em casa você pode fazer, porque em casa é o ambiente certo para você fazer. Mas na rua, se você fizer, vão te olhar de outra forma. Então, na rua, não faça. Uhum. As Faz máscaras sentido. sociais que foram criadas para que a gente, para que o nosso clã nos proteja. Uhum. Então, assim, nem tudo foi por maldade, nem tudo foi por mesquinhez, nem tudo foi por É. ruindade. É Foi igual. para algumas coisas foram porque naquelas épocas foram necessárias. E hoje em Sim. dia a gente não precisa de muitos desses comportamentos. Só que isso ainda está no nosso inconsciente e no nosso inconsciente coletivo. É. Por isso que mudar comportamento, mudar pensamento, mudar comportamento é muito difícil, porque a gente está falando de coisas que vieram de eras do nosso clã, da nossa família, né? E reconhecer a força dessas mulheres. Ah, mas se ela só bordava, ela só cozinhava, ela só fazia coisas domésticas, mas ela fazia o melhor, ela cuidava, ela nutria, ela tinha a força dela e a importância dela, o papel dela. Sem esse papel, você também não iria existir, entendeu? E a importância de como essas mulheres, com seus parceiros, um servia ao outro. Tanto que muitas mulheres, eu conheci mulheres mais velhas que falavam: eu fiquei viúva, eu não quis casar de novo. Por quê? Porque elas queriam a liberdade delas, de não ter que pedir permissão,
E hoje em dia, a mulher ela não precisa pedir permissão. É só respeito. Mas para que a gente tenha isso, a gente precisa olhar para as nossas ancestrais e reconhecer a força que cada uma tem. Porque muitas passaram por coisas que nós não conseguiríamos passar. E quando a gente olha para essa ancestralidade e a gente trata como se elas não tivessem sido inteligentes, como se elas fossem uma eterna vítima, a gente tira toda a força delas. E todo o aprendizado. E inconscientemente a gente vai repetindo essas histórias por não querer aprender. Aê, conseguiu pôr o áudio. Por não Aí, querer aprender, você vai repetindo essas histórias. E se fecha. Porque no final das contas, as nossas ancestrais que passaram por relacionamentos abusivos, elas não querem que a gente passe por relacionamentos abusivos. Elas querem que a gente aprenda com a história delas e saiba escolher um hum, relacionamento saudável. Não é porque elas não tiveram que a gente não pode ter, porque senão isso se tornam as maldições familiares. Maldição de porque eles não tiveram dinheiro, eu também não posso ter. Maldição de porque elas não tiveram bons filhos, eu também não posso ter bons filhos. Maldição de nos ligar sempre com a frequência da dor, do medo, do criar filho rancor, sozinha. do ressentimento. E não é isso. Elas não passaram por tudo que elas passaram para a vida chegar até nós, para a gente continuar nesse sofrimento. Esses homens e essas mulheres. E se a gente olhar na nossa ancestralidade, existem bons homens. Existem homens que eles fizeram o que eles puderam dentro daquilo que eles tinham, das suas limitações. E ainda existe. Mesmo E a ainda maioria falando, ai, não tem mais homem bom. Ainda tem existe. homem bom. Ainda existe. É que o homem bom, ele não. Talvez o homem bom não saiba usar o seu poder. E aí o homem mau, que está corrompido pelo ego, pelo egoísmo e pelo poder, porque o homem que está corrompido pelo egoísmo, pelo poder, ele não vê quem é homem e quem é mulher. Ele vê as mulheres como objeto e vê os homens como objeto. Só que as mulheres são objetos de outras formas e os homens são objetos de outras formas. E é isso que a sociedade, nesse momento, precisa ver, sabe? Se fala tanto do resgate do feminino, o, res, o nosso resgate do feminino também está em reconhecer os homens bons e as mulheres boas, liberando todo o sentimento de vitimismo que possa existir no nosso campo, no campo de todas as pessoas que vão ver esse vídeo, essa gravação, independente do tempo. A deusa Isis, a deusa dos 10.000 nomes. Ela foi uma deusa que ela foi mãe. A deusa Isis, ela foi uma deusa
que ela foi mãe, filha e consorte. Por isso que a deusa Ísis, ela é uma das deusas que mais representa a grande mãe. Ela é uma deusa considerada grande mãe, porque ela tem todas as fases. É uma deusa que veio para a Terra também. Embora aí algumas pessoas vão falar que ela é lenda, né? Assim como falam que os orixás que viveram não foram os orixás, foram lendas, né? Aí não vou discutir sobre isso, só vou trazer a mensagem. E o processo de unificação com essas deusas mães é simplesmente a unificação de todas as nossas fases. Quem não é mãe, mãe que não pariu um filho, é mãe de um projeto, de uma casa, de, de algo. Ou representa um papel de nutrição para alguém. Então, a força do feminino está em perceber e receber todos os seus papéis e todas as suas fases. Somos muitas em uma só. E eu acho que isso é o que importa. E mudar a nossa percepção sobre os homens também. A começar pelos homens da nossa família. Porque tudo começa lá. E perceber o nosso lado masculino como um lado positivo. O sagrado masculino que reside em nós, mulheres, também precisa ser curado. Porque o nosso sagrado feminino em excesso é muita sensibilidade, é muita doação, é muita escuta, é muita empatia, é muito emocional. E isso nos desregula. Nosso sagrado feminino, no negativo, ele traz a donzela que quer ser salva. E quando a gente olha para a nossa energia masculina interna, o nosso sagrado masculino, a gente consegue colocar poder, direcionar as nossas emoções, direcionar a nossa sensibilidade, escolher o lugar certo para acampar, escolher o lugar certo de aonde eu vou sentar, aonde eu posso ser ouvida, aonde eu posso ser amada, aonde eu posso ficar. Isso é o nosso sagrado masculino. É a nossa razão unida com a nossa emoção que nos direciona. Isso, fica aqui em cima disso, Bruno. Nessa época de excessos,
É esse conflito interno que a gente vê no mundo externo. Por isso que se fala tanto de feminino e masculino hoje em dia, de diversas formas de linguajar. Essas polaridades estão visíveis na sociedade. E é o equilíbrio que vai nos ajudar a fazer um mundo melhor. Eu acredito que esse mundo melhor começa primeiro dentro de você, na sua casa, na sua família, nos seus amigos, na sua comunidade, e vai se espalhando. Eu sempre fui muito sonhadora, eu sempre quis mudar o mundo. Mas quando eu fui me interiorizando, eu comecei a perceber que mudando a mim, eu já vou conseguir mudar o mundo. Porque cada pessoa que cruza o meu caminho, eu planto uma semente de transformação. Positiva ou negativa, eu não tenho poder sobre o que o outro vai escolher. E eu acho que uma das maiores dores é não ter poder sobre o que o outro vai escolher. Porque isso te conecta com todas as suas sombras. Porque até mesmo a superproteção, digamos que a superproteção faz aquela frase de o inferno está cheio de boas intenções. Porque aí o controle do feminino, de não confiar que o outro feminino vai fazer ou que o outro masculino vai fazer. A falta de confiança no outro. Do que o outro vai fazer com aquilo que você dá. E isso requer o soltar. Então, eu posso trazer aqui vários exemplos e nomenclaturas diferentes dos estudos que eu passei para trazer a mesma lição, mas não é esse o foco. O foco é simplesmente usar a mudança de percepção de que também existem bons homens e também existem boas mulheres. E de que a gente precisa ter a malícia para perceber, sem precisar entrar na violência, na raiva, no ressentimento. Porque a mulher guerreira, ela surge do abandono do masculino dentro da própria família. E isso é geracional. Ou quando a mulher acha que os homens que estão ao redor dela, ela não pode contar. Ela não está protegida, ela não tem com quem contar. Então ela pega a armadura e vai. Isso não está errado. Só que a gente precisa saber que pode soltar a armadura. Senão a doença vem. Principalmente que a gente não vive mais em guerra. Pelo menos em uma boa parte do mundo não, né? Então, assim, embora uma outra parte do mundo gosta de guerrear ainda, né? Mas vamos lá. Mas é uma guerra, né, que está sendo criada.
Aí, ontem eu vi vários vídeos do dia 8, né? Super de Exatamente. mulheres guerreando, a palavra é essa. No México, várias mulheres quebrando loja de noiva, de roupa de noiva, quebrando restaurante, quebrando clínica, quebrando mesmo mulheres com tampando o rosto, né? Com roupa preta, quebrando vidros. Aí depois várias delas vão querer casar e pergunta por que que não casa. Ou quando casa, casa com uma pessoa ruim. Se você acha que o casamento é um inferno, você vai encontrar uma pessoa para compartilhar o Um inferno. inferno. No O fundo, é uma casamento, dor que todas têm, nós temos, todas nós temos, mas acaba que existe toda uma manipulação para você escolher o lado ainda mais dolorido de toda essa história. porque a gente está num momento de transição e todo mundo quer viver um relacionamento saudável, mas ninguém No fundo, sabe todos como. querem, No fundo, todos querem, mas ninguém sabe como. E aí, isso que você falou é aquilo que eu falei, da revolta das suas ancestrais. Mas as ancestrais, elas só queriam poder escolher casar com quem elas queriam, ou simplesmente não casar, ou simplesmente poder sair de algo que não estava bom. Não necessariamente, elas só queriam poder ter o poder de escolha, que é o que a gente tem. Só isso, né? Mas aí, aqui a gente está falando de algo generalizado. Cada caso é um caso. Cada clã tem a sua história. Agora vamos tirar a cartinha do grupo, foi Verdades Reveladas, que é justamente a mudança da percepção. Ver a verdade, não a ilusão. Vamos ver uma carta para cada um. Que Deus aí tem a dizer. Para Shen veio a mãe da vida. A mãe da vida, o alimento da mãe do grande dourado. Essa carta ela traz muita conexão com a terra, com a seiva, com a alimentação. Então, eu vou trazer aqui como você está se alimentando, né? Você está confiando na Mãe Terra, como é que você está vendo esse processo? Você está confiando na abundância da Mãe Divina, que a mãe sempre provê para os seus filhos, né? né? As mulheres antigamente, como é que elas proviam? Na agricultura. Os homens, eles proviam como? Na caça. Quando a caça falhava, tinha a agricultura. E como também é, a Mãe Divina ela traz essa questão de como você sempre tem o necessário para cada fase da sua vida. Então, o mínimo não lhe falta. E a mãe, ela sabe guardar, ela sabe gerenciar o alimento da tribo, da terra, daquele clã. Isso é muito tribal. Tá uma energia muito tribal no contexto Tudo. bem ancestral mesmo. Assim. Para Eliane saiu os mistérios sombrios. Os mistérios sombrios, entre na Câmara da Deusa Escura. É justamente a questão de você estar num momento de enfrentar os seus medos, de, de colocar
luz nos seus, digamos que os seus medos são as suas sombras. Os seus sentimentos que você não quis dar voz são as suas sombras. Então, raiva, rancor, decepção, remorso, culpa, tristeza, medo, são sombras. E aí você está no momento de olhar para tudo isso e perdoar tudo que foi e trazer todo o aprendizado disso para que você tenha a nova vida. Porque essa carta, você entra numa câmara obscura para ser tratada e você sai lá à luz. O que que é luz? É a fé, é a confiança, é a certeza de que pessoas boas sempre vão aparecer, de que soluções sempre vão acontecer. Não é mágica, porque as pessoas acham que assim, quando você fala isso, eu vou ficar sentada e só com o pensamento e com o sentimento tudo vai acontecer. Não, é que começa no pensamento, começa no sentimento. E aí a fé inabalável é você falar qual lugar eu devo ir, o que eu devo fazer. E aí as ideias surgem, as situações aparecem, as coisas acontecem no seu devido tempo. A iniciativa, né? A iniciativa. Só que se você está presa nas suas sombras, você não consegue ver a luz. Agora eu Verdade. vou tratar a Amanda, porque o nosso tempo vai acabar. Já recebi aqui. Amanda, sua carruagem está ascensão. O trabalho espiritual do alto iniciado. Um Merkaba. Você está no momento da sua vida aonde você precisa trabalhar a sua vibração. O pensamento e o sentimento nos indicam se a gente está indo para um caminho bom ou para um caminho ruim. E a Merkaba é mostrando que você está com uma velocidade grande. A sua vibração está rápida. Então chama você para ter mais consciência, presença, prestar mais atenção no que você fala, no que você sente, no que você pensa. Então estou no caminho certo, porque eu estava bem péssima. E eu tive esse mesmo chamadinho, assim, né? Por eu já ter o A conhecimento, né? sua porque a carruagem da ascensão, ela é uma carta que ela mostra que você está num grau evolutivo que você tanto vai para o positivo rápido como vai para o negativo rápido. Foi. Fui e afundei. Estou tentando sair do buraco. Eu sei como é. Eu entendo, Obrigada. entendeu? E aí, para quem vai ver a gravação, eu vou tirar mais uma. Mas o grande tópico é a persuasão, é a percepção, é olhar o mundo com outros olhos. E aí, quem sentir no coração se identifique com cada uma dessas cartas, porque vocês três estão representando cada uma mulher que vai ver aqui depois, que está em alguma fase da vida. A carta final é a deusa dos 10.000 nomes. Ai, foi ela que saiu naqueles stories que você fez esses dias. Sim, Isis, emanações infinitas da sacerdotisa. Essa carta, resumindo, ela fala: não se prenda nos papéis.
Antes de ser mulher, antes de ser mãe, de ser irmã, de ser tia, de ser avó, de ser. Antes de qualquer rótulo, de qualquer papel, você é um ser humano. O que o ser humano tem em comum é que todo mundo quer ser feliz. Então, se conecte com a sua essência divina. Todos os papéis são transitórios. Você fica para sempre. E aí eu fecho esse nosso encontro com a importância do autocuidado. Porque trabalho, filho, namorado, marido, irmãos, pais, tudo se vai. Só você fica. É você com seus próprios pensamentos. É você com suas próprias emoções. É você com você. Se trate bem. Se trate muito bem. É isso. Aí lá, vocês deixam um comentário para vocês, porque não vai dar tempo. Mas vamos fechar, cada uma fala uma palavra que sentiu aqui, que resume essa experiência em uma palavra. Vai, gente, tem que estar correndo. Acho que para mim, reconstrução. Eliane, fala uma palavra. Começar tudo. Gente, Carinho, carinho. A gente ser carinhoso com a gente mesma. E você falou dessa coisa da tribo, né? Que a mulher cuidava, né, da plantação, que ela preparava. E é a mesma coisa, né? Carinho. É igual todo mundo tem uma memória de uma comida carinhosa de uma mulher, né? E às vezes elas podem estar putas da vida, mas elas fazem com carinho. Hum, A maneira que a gente tem que fazer com a natureza para ela fertilizar, né? E a né? gente também se fertilizar. Acho que é isso. Tudo no tempo, né? Tudo no tempo certo, é o que eu tenho para dizer. a minha É. palavra é amor. O amor, ele, como dizem, o amor, ele não passa. O amor é a única coisa que fica. Ele é eterno. É um amor, só amor. Só amor. O amor é tudo. Sim. E é O isso. amor é Obrigada, gente. Gratidão. Amém. Nós que agradecemos. Beijo. Obrigada por tudo. Fica com Deus. Sucesso na sua vida. Obrigada. De todas nós. Boa tarde, meninas. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Fiquem com Deus. É. Beijo para todas. Beijo. Beijo.